crianças, tudo bem? Bom dia! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa, ortografia, letras R e RR, tá? As páginas estudadas são da 20 a 24, nós faremos os exercícios do 1 ao 6. E a tarefa é a página 25 e 26, os exercícios 7 ao 9. Ortografia, letras R, RR. Leia os 2 primeiros parágrafos da história A Floresta Poluída, parte 1. Guga comentou da relva fresca dos campos, bebeu água do rio e dormiu. Acordou querendo brincar, mas não havia ninguém. Gritou, pulou, cheirou a terra, os buracos das árvores, ninguém. Crianças, observem que esses trechos, esses 2 parágrafos, da história Floresta Poluída, eles estão em destaque as letrinhas R, Nós podemos observar. Relva, fresca, rio, dormiu, acordou, querendo brincar, gritou, cheirou, terra, com 2 R's, buracos, árvores, Em cada uma das palavras, o som da letra R tem uma intensidade. Então, em cada uma das palavras, observe os sons que essas letras apresentam. Então, olha lá. Quais são as regrinhas? Preste bastante atenção aqui, por favor, tá? O som da letra R, quando ele é fraco. O que nós podemos observar? O R entre as vogais. O que são as vogais mesmos? A, E, I, O, U. Então, a letrinha R, ela fica no meio das vogais. Usamos apenas um R. Olha lá, vogal U e a vogal A. E o R fica aqui no meio, entre elas. Então, quando o R fica no meio da palavra e entre as vogais, o som do R é fraco. Aqui nós temos o exemplo da palavra buraco. Também podemos observar a palavrinha aranha, bateria, cadeira, carinho, querida, tá? O R fica no meio e ele está acompanhado de 2 vogais, tá? Entre as vogais. Então, o som desse R é fraco, tá? A próxima. Quando é uma vogal antes, mais a letrinha R. Pode aparecer em qualquer lugar da palavra. Olha lá, arco, dormiu, brincar. Observe que antes da letrinha R tem uma vogal. Na primeira palavra tem a vogal A, na segunda a vogal O e brincar na última vogal. Outras palavrinhas também que tem o som fraco e acompanhado pela vogal, que o R é acompanhado pela vogal, é torneira, martelo, caderno, colar, garfo. Consoantes. O que são as consoantes? As consoantes, quais são as consoantes lá do alfabeto? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, até chegar na letrinha Z. Eu tiro as vogais do alfabeto, então as que sobram são as consoantes, crianças? Então, uma consoante mais a letrinha R mais a vogal, quando pronunciadas, seu som parece de uma letra só. Olha lá, brincar, fresca. Se a gente não falar devagar, o R parece que o B e o R têm um som só, tá? Na hora que nós falamos. Por isso que quando vamos escrever, precisamos prestar bastante atenção, porque senão acabam escrevendo brincar, fesca, aí fica errado, tá? Outro exemplo da letrinha R no meio entre a consoante e uma vogal são abraço, cobra, preto, livro, recreio, braço. Também, essas palavrinhas são exemplos que fica nessa ordem, uma consoante, a letrinha R mais uma vogal, tá, crianças? Então, essas 3 regrinhas
o som da letra R, ele é fraco, tá? Agora nós vamos conhecer um pouco o som da letra R forte. Então vamos lá? Quando o R fica no início da palavra, que é no começo da palavra, tá? Usamos apenas um R. Toda vez que nós vamos iniciar uma palavrinha com a letra R, nós podemos usar somente uma letrinha. Observe a palavrinha rio. Olha como é forte a letrinha R. Rio, rato, Rafael, rabo, rainha, remédio. Olha lá como muda a pronúncia quando eu falo, né? A palavrinha com a letrinha R no início da palavra. E quando o R ele está no meio da palavra e o som é forte, então eu vou usar dois R's, tá? No meio da palavra, entre vogais, usamos RR. Olha lá. Então, além de ficar o R no meio, ele é acompanhado, fica entre duas vogais, uma antes e uma depois. E o som dele fica forte. Olha aqui o exemplo. Terra, né? Olha o som, como muda a minha pronúncia, a minha forma de falar, né? Terra, arrasar, arrogante, borracha, corrida, sorriso, né? Muda o jeito de eu falar. E o R, ele é forte. Outra regrinha também, quando é uma consoante mais a letrinha R. Então, a consoante depois a letrinha R. Observe as palavrinhas. Honra, genro, Israel, até parece que são escritas com dois R's aí, né? Mas não são. Outros exemplos também, crianças, de palavrinhas que são escritas com R, que o som dele é forte e ele é acompanhado por uma consoante antes, né? Tem a palavrinha Henrique, enrolado, tá bom? Então, antes da letrinha R tem uma consoante. Leia outras palavras. Então, aqui nós temos outros exemplos, tá bom? RR, quando eu escrevo a palavrinha com dois R's, os dois R's, ele fica entre duas vogais. Olha lá os exemplos. Garrafa, marreco, amarrado, arrepio, correção, carroça. E o som é forte, tá, crianças? O RR entre as vogais, o som é forte. O R inicial também o som é forte. Olha lá, rosa, roupa, rochedo, resposta, risada, rima, tá? Ao lado, a letrinha R depois de consoante. Olha lá, o som também é forte. Enraivecer, enriquecer, enraizar, enrascada, enredo, enroscar. Observe, crianças, que o som dessas palavrinhas é forte. Eu escrevo com somente um R, por quê? Porque ela é acompanhada por uma consoante, tá? Mas quando eu pronuncio, parece que eu estou pronunciando dois R's. Mas toda vez que a letrinha R estiver acompanhada por uma consoante, não sendo R, o som vai ser forte e ela vai ter o som de dois R's. Letrinha R entre vogais. Olha lá, aqui o som já é fraco, tá bom? Barata, geladeira, querido, besouro, girafa e arara. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Agora nós vamos fazer os exercícios, tá? Exercício 1. Vários fatores ameaçam a vida dos animais na natureza. Entre eles, o desmatamento, o tráfico, a urbanização, a poluição e a caça predatória. A arara azul e a tartaruga marinha, por exemplo, estão entre os animais ameaçados de extinção.
Elas são personagens do texto que o professor irá ler. Siga a leitura ouvindo com bastante atenção cada trecho lido. Caso tenha dúvida sobre alguma palavra ou expressão, sublinha. Então vamos lá realizar a leitura. A tartaruga no mar e as araras. A tartaruga no mar e as araras a voar. Então vamos lá. Lá no alto, duas araras azuis conversavam sobre o mar. Tão azul, que vontade de mergulhar. Mas elas sabem que é nas árvores ou voando o seu lugar. E lembram que o mar é o lar da tartaruga marinha, uma grande amiga. E embora elas vivam distantes, as araras e as tartarugas às vezes tentam se encontrar. Entre uma onda e outra, a tartaruga mergulha em direção à areia. Dessa forma, ela é mais ligeira. Onda vai, onda vem e a tartaruga pensa: espero ver minhas amigas no mês que vem. Enquanto a data do encontro não chega, as araras sempre unidas fazem voos rasantes no fim do dia. Sobre uma árvore, elas se alimentam e observam o pôr do sol e uma diz: que delícia essas castanhas de acuri. E a outra comenta: eu gosto mesmo é dos frutos da bocaiúva. Esse texto é um texto elaborado para fins didáticos, tá, crianças? Vamos ler a palavrinha aqui do vocabulário? Então, o que é acuri? É uma palmeira nativa comum no centro-oeste e no Pantanal. Então, uma arara estava comendo castanhas, que é um fruto dessa palmeira, tá? A acuri. Bocaiúva também é uma palmeira nativa encontrada principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A outra arara estava comendo o fruto dessa outra palmeira, que é a bocaiúva. E rasante, né? Elas fizeram voos rasantes, voo praticado a baixa altura, muito próximo ao solo, tá? Quando elas fazem elas voam bem perto do chão, tá bom? Então, aqui, crianças, nós podemos observar também que nesse texto tem algumas rimas, né? Vocês encontraram? Vocês perceberam durante a leitura? É bem legal ler texto quando em forma de prosa, né? E que tem rimas. Agora eu vou pedir para vocês irem acompanhando a professora, junto com uma caneta marca-texto ou um lápis mesmo de escrever, e nós vamos grifar, sublinhar todas as palavrinhas que são escritas com a letrinha R, tá? Lá no alto, duas araras conversavam sobre o mar. Tão azul, que vontade de mergulhar. Mas elas sabem que é nas árvores ou voando o seu lugar. E lembram que o mar é o lar da tartaruga marinha, uma grande amiga. E embora elas vivam distantes, as araras e as tartarugas às vezes tentam se encontrar. Entre uma onda e outra, palavrinha entre, a tartaruga mergulha em direção à areia. Dessa forma, ela é mais ligeira. Onda vai, onda vem, e a tartaruga pensa: espero ver minhas amigas no mês que vem. Enquanto a data do encontro não chega, as araras, sempre unidas, fazem voos rasantes. No fim do dia, sobre uma árvore, elas se alimentam e observam o pôr do sol. E uma diz:
Que delícia essas castanhas de acuri. E a outra comenta, eu gosto mesmo é dos frutos da bocaiúva. Então, crianças, aqui nós grifamos todas as palavrinhas que tem no texto e que nessas palavrinhas tem a letrinha R ou duas letrinhas do RR, né? Então, vocês vão observar aí o som de cada uma delas. O som, as palavrinhas que tem o som forte e as palavrinhas que tem o som fraco, tá bom? Exercício 2. Converse com os colegas e o professor sobre o texto. A tartaruga no mar e a arara a voar. Então, vocês vão conversar com o adulto que estiver com vocês, tá bom? O que fez as araras lembrarem do lugar onde vive a tartaruga? Então, as duas araras, né, elas estavam no alto, numa árvore alta, estavam observando o mar. E aí elas olharam para o mar, o azul lindo do mar, começaram a observar e até deu vontade delas mergulhar. E conversando, elas lembraram das suas amigas, que são as tartarugas marinhas, né? Qual a relação entre as araras e a tartaruga? A relação que elas tinham era de amizade. Como as araras e a tartaruga se locomovem? Então, as araras, elas se locomovem voando, elas usam as suas asas, e as tartarugas, elas se locomovem nadando, tá? E elas também, crianças, elas vivem em ambientes diferentes. As araras, elas vivem no ar, né, na terra, e as tartarugas, elas vivem no mar, ambiente aquático. As aves no ambiente terrestre, tá? Exercício 3. Você deve ter observado que no texto há várias palavras com letra R. Sim, né, crianças? Nós grifamos todas as palavras. Você observou a diferença nos sons da letra R? A Pro pediu para vocês fazerem essa observação. O que você descobriu? Agora vamos completar as frases a seguir. Se você ainda não fez essa observação, faça antes de iniciar essa atividade. Então vamos lá? Na palavra arara, o R está entre. Então o R está. O que vem antes e o que vem depois do R? Da letrinha R. O som do R nesse caso ele é um som forte ou o som é fraco? Aí você vai preencher a lacuna. Na palavra rasante, o R está no início, no meio ou no final da palavra. O som do R, então, é forte ou é fraco, tá? Na palavra lugar, o R aparece no início, no meio ou no final da palavra. O som do R fica forte ou fraco? Você vai completar essas lacunas. No exercício 4, a professora vai fazer um ditado. E o que vocês vão escrever? Vocês vão prestar atenção na palavra que a professora vai ditar e você vai observar, vai pensar. O R é inicial? Se a palavrinha que a professora ditar, o R estiver no início da palavra, você vai escrever nesse primeiro quadro. Se a palavrinha que a professora ditar tiver dois R's entre vogais, você vai escrever aqui nesse espaço, tá? E se o R estiver entre vogais, no meio das vogais, você vai escrever nesse terceiro quadrado, tá? Então, vamos lá? Preste bastante atenção. A primeira palavrinha, roupa. A segunda, careca. Remédio. Carreta. Rapaz. Peruca. Gangorra. Barata.
barriga. Crianças, então se vocês se perderam, né, no ditado, volte, escuta palavra por palavra, aperta o seu pause, tá, para fazer esse ditado se necessário e pense em qual dos quadradinhos vocês vão colocar as palavras que a professora ditou, tá? Preste bastante atenção nas regrinhas e ao ouvir a palavra também, tá? O exercício 5. Complete as palavras a seguir usando a letra R mais a vogal, tá? A R mais a vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, vai ser Ra, ou Re, ou Ri, ou Ro, ou Ru, que é a letrinha R mais a vogal. Então, você vai completar a sílaba nesses quadros, nas palavrinhas, nessas lacunas, né? E depois vai formar a palavrinha, tá bom? Preste bastante atenção. Aqui no exercício 6, complete o diagrama de letras do R e RR. Leia com atenção as dicas. Então, número 1, que separa os cômodos de uma casa. Então, de um cômodo para o outro, o que separa, o que fica no meio entre esses cômodos, tá? Para aí, observa aí a sua casa e descobre a resposta do número 1. 2. Serve para apagar a escrita a lápis. Então, quando você está escrevendo, você erra, o que você usa para apagar, tá? 3. Nele se apresentam o palhaço, o mágico e o equilibrista. Então, qual é o nome desse lugar onde o palhaço, o mágico e o equilibrista eles realizam suas apresentações? 4. Contrário de chorar. O que é o contrário de chorar? Você vai procurar aí o campinho e preencher. 5. Flor amarela que se vira para o sol. Então, qual que é o nome dessa flor? 6. O nome do nosso planeta. Lembrando que é nome. Então, inicia com a letra maiúscula, tá? Presta bastante atenção. 7. Fatia de pão. Então, quando nós fatiamos o pão e às vezes a mamãe coloca o pão lá no forno, o que vira depois esse pãozinho, tá? Essa fatia de pão. Pensa aí, crianças. Número 8, que custa um preço alto. Então, imagina, crianças, vocês numa loja de brinquedo e vocês vêem um brinquedo lindo lá na prateleira, né? Aí vocês pedem para a mamãe e a mamãe fala assim: não, filho, esse não dá, hoje não dá, porque o preço dele é muito alto. Que palavrinha que eu posso substituir por essa resposta que a mamãe deu, tá bom? 9. Metal valioso e dourado. Olha lá, observa a mão da mamãe, do papai ou de vocês mesmos, se caso vocês usam. Observa também, crianças, no pescoço, no brinco, tá? Qual que é o metal valioso aí que vocês estão usando? Vocês vão lembrar desse nome. 10. Limpar com vassoura. Então, quando eu faço a limpeza da casa com vassoura, essa ação, qual que é o nome que eu dou para ela? Né? Quando eu faço esse movimento com a vassoura para limpar a casa. 11. Serve para passar roupa. O que eu uso então para passar roupa? Tá? Pense aí que é bem legal essa atividade, hein? Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção, tá? E retorne para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos fazer a correção? No exercício 3, vocês tinham que observar, né, as palavrinhas e ver, né, a diferença nos sons da letrinha R. Então, na palavra arara, o R está entre vogais, né? E o som do R, como é que fica o som do R no caso aqui desta palavrinha? É fraco, né? Então, olha lá, arara. O R sai bem fraquinho, porque está entre as vogais. Na palavrinha rasante, o R está no início da palavra.
som do R nesta palavrinha? Então, é forte, né? É só falar a palavrinha que já fica bem fácil de identificar. Rasante, olha como o R sai forte, né? E na última, na palavrinha lugar, o R aparece no final da palavrinha. E o som desse R, como é que fica? Fraco, né? Lugar. Olha lá, o R sai bem fraquinho. Então, quem colocou desta maneira, acertou. Na página 23, a professora Carla, né, fez um ditado com vocês, e aí vocês tinham que colocar as palavrinhas no quadro adequado. Se fossem palavrinhas com R no início, ia colocar no primeiro quadrado. Se fosse palavrinhas com RR entre vogais, no segundo quadrado, e se fosse palavrinhas com R entre vogais, no último espaço aqui. Então, vamos lá. Palavrinhas com R no início foram roupa, remédio e rapaz. Já as palavrinhas com RR entre vogais ficou carreta, gangorra e barriga. E o R entre vogais ficou careca, peruca e barata. Muito bem, crianças, espero que todos tenham acertado aí o ditado. No exercício 5, vocês tinham que completar as palavrinhas usando o R mais a vogal. Então, a primeira palavrinha, caramelo. A segunda, careca. A terceira, jacaré, xarope, perigo, guaraná, garota, feriado, sereia, peruca, carinho, girafa, farinha, urubu, sujeira e pirata. Então, aqui no exercício 6, vocês tinham que completar, né, o caça-palavras, colocando aqui no diagrama as letrinhas corretas, né, usando R e RR. Só que vocês tinham que seguir as dicas aqui com muita atenção. Então, na número 1, que separa os cômodos de uma casa. Então, aqui na número 1, a palavrinha era parede. Parede é o que separa os cômodos de uma casa. E é escrito com um R entre vogais. Segundo, serve para apagar a escrita a lápis. Borracha, né? Muito bem. E aí eu uso RR. Número 3. Nele se apresentam o palhaço, o mágico e o equilibrista. No número 3, circo. No número 4, o contrário de chorar é rir. Número 5, flor amarela que vira para o sol. No número 5, temos girassol. No número 6, o nome do nosso planeta. Muito fácil, né? Terra. Número 7, fatia de pão. Fatia de pão, torrada. 8, que custa um preço alto. Caro. 9, metal valioso e dourado. Ouro. 10, limpar com vassoura. Varrer. E o 11, serve para passar roupa. Ferro. Muito bem. E chegamos nos nossos exercícios. Aí na página 25 do livro, no exercício 7, vocês irão encontrar no quadro de letras 5 palavrinhas nas quais o som da letra R é forte. Depois, forme frases com elas. Então, vocês vão procurar aqui 5 palavrinhas que o som da letrinha R é forte. E depois, vocês vão formar frases com cada uma delas aqui nessas linhas, tá bom? Na página 26, temos aqui no exercício 8, na divisão das sílabas, separamos ou juntamos RR? Essa regrinha vocês já aprenderam, né?
Como é que fica quando a gente vai separar uma palavrinha que tem 2 R's, 2 S's? Tem uma regra aí que vocês já aprenderam. O que a gente tem que fazer? Separar. Muito bem. Então, aqui vocês têm a palavrinha e aqui nesse espaço vão fazer a divisão silábica, tá? Lembrando sempre de separar os R's, tá bom, crianças? Então, vão separar a palavrinha carro, cachorro, terror, arroz, corrida, torre e torrada. E no exercício 9, marque a alternativa em que as duas palavras estejam separadas corretamente. Então, prestem atenção que tem palavrinhas aqui que estão separadas de maneira errada. Vocês vão assinalar a alternativa em que as duas palavras estejam separadas corretamente. Então, lê com bastante atenção. Só uma que está certa, tá? Somente uma alternativa. Então, na letrinha A, reunião e garrafa. Presta atenção, será que está separado corretamente as sílabas aqui dessas palavrinhas? Se estiver, vocês vão assinalar. Letrinha B, macarrão e marreco. Prestem atenção como que está separadinha as sílabas. Se estiver ok, a B então está correta. Letra C, guitarra e fósforo. Presta atenção, será que está certinha essas palavras? E na letrinha D, dinossauro e carretel. Então, bastante atenção na hora de fazer esses exercícios. Não se esqueçam da regra do RR e do SS, que sempre serão separados na divisão silábica. Então, tá bem facinho de descobrir aí qual é a alternativa correta. Então, retomando, vocês vão fazer a tarefa com muito capricho, muita atenção, confiram as respostas, crianças, leiam, tá? Todas as respostas antes de tirar a foto, para ver se não escreveu nenhuma palavrinha errada, se não esqueceu algum acento, né? Aí sim vai mandar a foto para a Pro lá no Google Forms. Então, beijinhos, bons estudos e até a próxima aula.